Tem coisas que a gente escuta desde criança, repete sem pensar e guarda como tradição, mas nunca parou para se perguntar: será que eu entendi mesmo o que isso significa? A Páscoa é uma dessas. Para muitos, é só chocolate, coelho, um feriado qualquer. Mas por trás dos ovos e das vitrines enfeitadas existe uma história sagrada, uma história de sangue, de libertação, de cruz e de esperança. E o mais impressionante, essa história tem tudo a ver com você. Pensa comigo, o que faria alguém entregar a própria vida por pessoas que nem o conheciam? O que existe por trás de um sacrifício tão profundo que mudou o curso da humanidade? A resposta está lá na Bíblia, desde os tempos de Moisés até o Gólgota. E o mais bonito é que essa resposta não é um mistério escondido, é um convite claro. Venha e viva a verdadeira Páscoa, não a comercial, mas a que transforma corações, que salva almas, que marca a eternidade. Esse vídeo é mais do que uma explicação. É um chamado, um guia para quem quer entender o que realmente aconteceu naquela cruz e por que isso ainda muda tudo hoje. Se você já sentiu que sua fé precisava de algo mais profundo, se já desejou entender por que a Páscoa é tão importante para Deus, então você está no lugar certo. Vamos caminhar juntos por essa jornada bíblica e descobrir o que de fato significa a Páscoa e por que você precisa saber disso. Se você está buscando paz, renovação e força para superar qualquer desafio, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Junte-se a nós nessa jornada de fé e reflexão, porque juntos podemos alcançar a paz que só Deus pode oferecer. A oração tem poder, mas você já se perguntou como orar com mais fé e autoridade? No QR Code aqui na tela tem um e-book especial com orações que podem mudar sua vida. Deus pode estar esperando esse seu passo de fé. Escaneie e confira. Muita gente se acostumou a pensar na Páscoa como um feriado de chocolate, coelhinhos e promoções em supermercado. Mas a verdade é que, desde o princípio, esse tempo sagrado sempre teve a ver com algo muito mais profundo: livramento e sacrifício. Quando Deus instituiu a Páscoa pela primeira vez, lá em Êxodo 12, ele estava estabelecendo um marco eterno na história do seu povo. Uma noite em que o livramento veio ao custo de um cordeiro inocente. A celebração não era por tradição, mas por sobrevivência. Era Deus libertando o povo da opressão com mão forte e braço estendido. Imagine isso. Famílias inteiras reunidas em suas casas, preparando um jantar com pressa, com sandálias, nos pés e cajados na mão, como quem sabe que a qualquer momento tudo pode mudar. E mudou. Aquela noite marcou a virada. A festa não era para comer bem ou descansar, era para lembrar que Deus, em sua misericórdia, passou por cima das casas marcadas pelo sangue. Daí vem o nome Páscoa, do hebraico Pesach, que significa justamente passar por cima. O sacrifício era o preço da liberdade. Hoje, é fácil esquecer que a Páscoa nasceu no meio de uma crise, em tempos de angústia, num cenário de clamor e esperança. É por isso que reduzi-la a uma data comercial é como pegar um tesouro espiritual e transformá-lo em bijuteria. O verdadeiro sentido da Páscoa não está nas vitrines, mas na palavra. É sobre o Deus que vê o sofrimento do seu povo, ouve o seu clamor e se move para agir. E o mais bonito, ele faz isso oferecendo um escape, uma rota de livramento. Mas como esse livramento se manifesta nos dias de hoje? Naquela noite escura no Egito, o destino de cada família dependia de uma coisa só: se havia ou não sangue nos batentes da porta. Não importava o status, a riqueza ou a aparência da casa. A única diferença entre vida e morte era a obediência. A instrução divina. Êxodo 12:13 diz: quando eu vir o sangue, passarei por cima, e não haverá entre vós praga destruidora.
O sangue era o sinal visível da fé invisível. Era como dizer a Deus: eu confio na tua promessa, mesmo sem entender tudo. Isso fala alto até hoje, sabia? Às vezes, Deus nos pede atitudes que parecem estranhas, que desafiam a lógica ou que nos expõem, como pintar os batentes da alma com um símbolo que o mundo não entende. Mas é justamente essa entrega, esse sim à palavra, que nos protege das pragas invisíveis que tentam entrar pelas frestas da nossa vida. O sangue do cordeiro naquela época apontava para um sacrifício muito maior que viria depois: o sangue de Cristo. Em João 1:29, João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje, o batente da porta somos nós. A pergunta é: será que temos deixado a marca do sangue de Jesus sobre a nossa vida? Não com tinta ou rituais, mas com escolhas. Cada decisão que tomamos revela se confiamos ou não nas promessas de Deus. Quando tudo parece desabar, quando a dor bate a porta, quando a tempestade escurece o céu, é aí que a fé marcada em nossa vida mostra quem somos. E mais ainda, mostra de quem somos. Mas por que será que Deus exigiu esse sinal específico? O que Ele queria ensinar com isso? O que aconteceu no Egito foi mais do que uma fuga dramática. Foi uma mudança de identidade. O povo que antes era chamado de escravo, agora era chamado de livre. Mas a liberdade que Deus deu ao seu povo não era só sobre sair de uma terra, era sobre sair de uma condição. Eles foram libertos de correntes visíveis, mas precisavam, aos poucos, se libertar das correntes internas, da mentalidade de escravidão, do medo, da dúvida. E aí que mora a grande revelação. O Egito, mais do que um lugar geográfico, representa o lugar da alma onde a gente se sente preso. Quantas pessoas vivem hoje com o corpo livre, mas o coração acorrentado? Presas em vícios, traumas, pecados, escondidos, lembranças dolorosas, autossabotagem. O que Deus fez lá atrás, Ele continua fazendo hoje. Ele continua dizendo, como em Êxodo 3:8, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los para uma terra boa e espaçosa. Essa promessa continua viva. Mas veja bem, o caminho para a liberdade não é automático. O povo saiu do Egito em uma noite, mas levou anos para tirar o Egito de dentro do povo. Essa é uma chave espiritual poderosa. Às vezes, oramos para Deus mudar o cenário, quando na verdade Ele quer mudar a gente primeiro. A verdadeira libertação é espiritual. É quando você para de reagir como escravo e começa a viver como filho. E viver como filho é confiar, mesmo no deserto, mesmo sem água, mesmo sem pão. É andar pela fé, não pela vista. É saber que mesmo sem mapa, Deus vai guiar. Mas será que a gente está disposto a sair do nosso Egito pessoal? Ou será que já nos acostumamos com as correntes? João Batista não usou palavras aleatórias quando, ao ver Jesus se aproximar, declarou com firmeza em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo foi uma bomba espiritual. Ele estava dizendo que aquele homem, simples, caminhando entre eles, era o cumprimento de tudo que o povo conhecia desde o Êxodo. O cordeiro sacrificado na Páscoa, o sangue que livrava da morte, o sinal de esperança para os que confiavam. Mas aqui havia algo ainda mais profundo. Jesus não estava vindo só para cobrir pecados, como no Antigo Testamento. Ele veio para tirar o pecado, de uma vez por todas. A diferença é gritante. O cordeiro pascal do Antigo Testamento era sacrificado uma vez por ano. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi entregue uma vez por todas, Hebreus 10:10. Não seria mais necessário repetir rituais, matar animais, seguir cerimônias. Agora havia acesso direto à graça. E esse cordeiro não era só manso, ele era voluntário. Ninguém o forçou. Jesus disse em João 10:18,
Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Isso muda tudo. O sacrifício de Jesus não foi uma derrota, foi uma entrega consciente por amor. Na prática, o que isso muda na vida de alguém hoje? Muda tudo. Porque agora ninguém precisa mais viver se punindo por erros antigos. O preço já foi pago. E não só isso. O sangue de Cristo não apenas limpa, ele transforma. Pessoas antes dominadas pelo pecado encontram forças para mudar de vida. Relacionamentos quebrados são restaurados. Vidas sujas são lavadas. Não se trata de religião, trata-se de redenção. Mas será que a gente realmente crê nesse poder? Ou será que ainda tentamos pagar por algo que Jesus já quitou? O túmulo vazio é mais do que um símbolo. É o selo de uma promessa cumprida. Quando as mulheres foram ao sepulcro na madrugada do terceiro dia e ouviram: "Ele não está aqui, ressuscitou", Lucas 24:6, o mundo espiritual nunca mais foi o mesmo. Aquela pedra removida não apenas revelou um túmulo vazio, mas escancarou a esperança para toda a humanidade. Porque se Jesus venceu a morte, então a vida não termina mais no cemitério. A Páscoa, nesse momento, deixou de ser apenas sobre fuga do Egito ou sobre cordeiros sacrificados. Ela se tornou a festa da vida que não morre, da promessa de que tudo pode ser recomeçado. Jesus ressuscitado é a prova viva de que Deus cumpre sua palavra até o último detalhe. E mais, que Ele tem o poder final sobre tudo, inclusive sobre o que mais nos assusta, a morte. Isso muda completamente o nosso jeito de viver, porque agora, mesmo diante do sofrimento, da dor ou da perda, existe uma esperança que ninguém pode apagar. A ressurreição é como uma janela aberta depois de um longo inverno. É o sol invadindo um quarto escuro. É a certeza de que o pior não tem a última palavra. E essa esperança não é vaga. Ela tem nome: Jesus. E se essa esperança é real, ela precisa moldar nosso dia a dia. Em vez de desespero, confiança. Em vez de medo, fé. A ressurreição de Jesus redefine não apenas a Páscoa, mas redefine como lidamos com o luto, com os fracassos, com as incertezas do futuro. É como se Ele nos dissesse: "Eu venci por você. Agora viva como alguém que já é vitorioso." Não se trata de ignorar a dor, mas de enfrentá-la com os olhos fixos em uma esperança que não decepciona. E olha, essa esperança é contagiante. Quando a gente vive com essa fé, as pessoas percebem e se perguntam: o que é que essa pessoa tem que eu não tenho? E a resposta é simples: um túmulo vazio e um Salvador vivo. Naquele exato instante em que Jesus entregou seu espírito na cruz, algo sobrenatural aconteceu. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Mateus 27:51. E isso não foi um detalhe decorativo do cenário. Foi uma declaração poderosa. O véu separava o lugar santo do Santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, representando o povo diante de Deus. Quando ele se rasgou, o que Deus estava dizendo era: a porta está aberta. Agora, qualquer um pode entrar. Venha! Aquilo que antes era inacessível foi escancarado com o sangue do Filho. É como se Deus tivesse removido os protocolos, os seguranças espirituais, as burocracias do céu. Agora, não é mais sobre rituais, sacrifícios repetidos ou méritos humanos. É sobre graça, é sobre um convite direto, íntimo, incondicional. Não importa onde a pessoa esteja, numa igreja, no quarto, num hospital, numa calçada fria. Se ela clamar com sinceridade, o trono da graça está acessível. Hebreus 4:16 confirma: aproximemo-nos, portanto, com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça para socorro em ocasião oportuna. Não é arrogância, é confiança no que Cristo conquistou. E aqui entra uma verdade que transforma a espiritualidade de qualquer pessoa. Deus não quer distância.
Ele quer proximidade. Ele quer caminhar junto, falar no íntimo, estar presente nos detalhes. Não existe mais esse abismo espiritual entre o céu e a terra. O próprio céu desceu até nós por meio de Cristo. Isso muda a forma como oramos, como adoramos, como vivemos. Já não precisamos de intermediários humanos nem de performances religiosas. Agora temos um relacionamento direto. E se isso não é liberdade espiritual, o que mais poderia ser? A Páscoa, no seu sentido mais profundo, é mais do que uma data no calendário ou um evento religioso anual. É um chamado divino, um sopro de vida eterna sussurrando ao coração: venha e seja transformado. Porque quem realmente entende o que aconteceu naquela cruz e naquele túmulo vazio, não consegue mais viver do mesmo jeito. Cristo não morreu apenas para nos perdoar, Ele morreu para nos renovar por inteiro. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. A verdadeira Páscoa é sobre isso. Uma vida nova, um recomeço que brota de dentro para fora. E essa transformação não é estética, não é sobre se tornar uma pessoa melhor no sentido superficial. É uma mudança de essência. É deixar para trás a velha natureza, marcada por medo, culpa, orgulho e vazio, e receber um novo coração. Um coração que perdoa, que ama, que confia, que serve. Um coração que não vive mais para si mesmo, mas que encontra sentido em seguir os passos de Jesus. Isso é algo que terapia não alcança, que esforço humano não sustenta. É sobrenatural. É o Espírito Santo atuando onde nenhum ser humano pode tocar. Então, quando a Páscoa chegar, a mesa estiver posta e o mundo estiver falando de chocolates, presentes e tradições, que esse chamado ecoe mais forte que tudo. Transforme-se, entregue-se. Permita que o mesmo poder que tirou Jesus da morte tire você do comodismo espiritual. Deixe que a cruz te confronte, que o sangue te lave e que o túmulo vazio te inspire a viver com propósito. A verdadeira Páscoa não pede aplauso, pede rendição. E quando isso acontece, aí sim o milagre da vida eterna começa a ser vivido aqui e agora. Agora que a verdade foi revelada, fica impossível olhar para a Páscoa da mesma forma, né? O coração entende o que os olhos do mundo não veem, que o verdadeiro significado da Páscoa não está em vitrines coloridas, mas no sangue do Cordeiro, na cruz vazia e no túmulo que não pôde deter a vida. A história, que começou com libertação lá no Egito, encontrou seu clímax em Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Ele não apenas nos libertou de faraós terrenos, mas da escravidão que realmente nos aprisionava, o pecado. Cada detalhe, o sangue nas portas, o mar que se abriu, o véu que se rasgou, o túmulo que se esvaziou, tudo foi orquestrado por um Deus que ama com intensidade, que age com propósito, que salva com poder. E essa história não terminou. Ela continua. Continua em cada pessoa que decide abrir o coração e dizer: Senhor, eu quero viver essa Páscoa de verdade. Transforma a minha vida. Agora é a sua vez. Se você deseja viver essa Páscoa de verdade, com um coração transformado, clique no botão de inscrição, ative as notificações e venha fazer parte dessa jornada de fé. Vamos juntos experimentar a verdadeira liberdade que Jesus nos oferece. Que esta Páscoa seja um novo começo em sua vida e que você viva a redenção, a vida nova e a eternidade ao lado de Deus.